E no vídeo de hoje eu vou falar alguns detalhes dessa trajetória, né? Então, são muitos passos, são muitos detalhes. Aí eu soltei um videozinho curto falando algumas coisinhas e o principal delas era o passaporte, enfim. Então, esse vídeo de hoje vai trazer todos os passos que nós tivemos que tomar até o presente momento, né? Onde nós estamos? Estamos aguardando o nosso visto chegar. Vem comigo. Então, pessoal, tudo bem? Voltei aqui nesse próximo vídeo que vai falar um pouquinho dessa trajetória, né, dessa imigração, o que nós temos até hoje, em que ponto que nós estamos, né? Estamos aguardando aí o nosso visto chegar. E quero passar alguns detalhes das coisas que a gente foi tendo que fazer, né? E deixar claro também qual é o curso que eu vou fazer na Espanha, alguns detalhes referentes a esse curso, coisas que são importantes da gente saber antes mesmo de fazer a inscrição, né, no curso que a gente decidir aí estudar, fazer fora, que vai participar, que vai oportunizar esse processo de imigração pra gente. Então, você que não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreve, compartilha se você gosta desse assunto, se você está procurando, né, se informar, conhecer a respeito aí de imigração, da vida fora do país de origem, né, quais os desafios pra gente estudar fora, enfim. Se você tá gostando, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Tô vendo que muitas pessoas estão assistindo o vídeo, poucos estão se inscrevendo. Pra quem está assistindo, não faz tanta diferença aí o like, a inscrição, mas pra gente que tem o canal, faz toda a diferença. Cada pessoa conta e conta muito. Então participa comigo, se inscreve e me acompanha nessa jornada. Eu tô iniciando, mas tem muita coisa aí pela frente. Pessoal, é o seguinte, eu vou gravar hoje alguns pontos importantes e alguns detalhes importantes, mas o processo é tão longo que não dá pra gravar tudo num vídeo só, senão fica um vídeo longo, cansativo, né, e a gente acaba nem absorvendo tanta informação assim. Então eu resolvi contar os detalhes pouco a pouco e vai ter alguns vídeos específicos, por exemplo, vou fazer um vídeo falando quais foram as etapas, quais os documentos que a gente precisou de ter, de correr atrás para emitir o passaporte aqui, onde eu moro, né? Então, eu moro em Contagem, é uma região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E eu consigo passar para vocês detalhes do processo que a gente fez aqui, no local onde eu moro, porque é a minha vivência, né? O processo que eu precisei fazer, tá bom? Então, esse vídeo vai ter alguns detalhes e em outros vídeos eu vou detalhando melhor alguns processos. Sem me delongar demais, vamos lá. Então, primeiro tópico, gente, como eu disse, né, no videozinho curto, que quem talvez possa ter visto aí, né, quem tá acompanhando meu canal viu, a primeira coisa é o passaporte, tá? Eu não tinha passaporte, eu nunca fui pra fora do país, então eu tive que fazer o meu passaporte para iniciar qualquer processo, tá? Então, à medida que eu fui agendando o passaporte, eu também fui entrando nos sites das universidades da Espanha para tentar compreender um pouco o processo de inscrição, quais cursos teria disponível, o que eu de fato iria fazer. E dentre todas as opções, veio aí a opção de desempenhar, executar um mestrado fora, tá? E a partir daí eu precisaria do número do passaporte para fazer a inscrição e para começar todo o processo. E depois de conseguir fazer o passaporte, né, então eu precisei esperar também o tempo do passaporte chegar, aliás, ser liberado para eu buscar. Aí, de fato, com o número do passaporte, eu fui partir para as inscrições aí nas universidades. Então, assim, para tirar o passaporte, o que a gente precisou fazer? Existe um site, que é o site da Polícia Federal. Nesse site, a gente consegue fazer a solicitação do agendamento para que a gente consiga a data para ir apresentar as documentações todas, tá? Eu vou gravar um vídeo sobre detalhes desse processo de emissão de passaporte que eu vivenciei, o que nós tivemos que fazer. Tem alguns detalhes importantes. E eu paguei uma taxa aí de 257, tem uma colinha ali, e 25, tá? Por passaporte. Eu fiz o meu e o da minha filha juntos. Então, é 257,25 centavos. Paralelo a isso,
Eu fui também fazendo uma pesquisa sobre o processo de inscrição nas universidades, então, para mestrado. O que eu precisaria fazer para ter um mestrado? Então, para fazer um mestrado ou um doutorado, tá? Na Espanha, a gente não precisa necessariamente ter homologado o nosso diploma de curso superior. E o que significa isso? A homologação do diploma do ensino superior é um processo que o Ministério da Espanha faz como reconhecimento, é um reconhecimento do nosso diploma, do curso superior que a gente tem aqui, e não é para todas as áreas, tá? Só que no meu caso é a área da saúde. Então, se eu quiser, por exemplo, atuar como enfermeira, eu vou precisar dessa homologação. Mas para estudar um mestrado ou um doutorado não é um pré-requisito. Então, eu não precisaria disto. E aí eu não preciso da homologação, porém, os documentos brasileiros, né, nossos certificados, diploma, enfim, só são válidos se a gente passa por alguns processos. Um deles é o apostilamento do documento. E eu tenho meu diploma, papel físico, tá? Meu diploma ele não foi emitido ainda com QR Code, eu tenho 8 anos de formada, então no meu diploma tinha assinaturas físicas. Eu tive que pegar esse diploma, reconhecer as assinaturas, pelo menos uma assinatura do diploma, então eu reconheci a assinatura da diretora que assinou da época. Eu tive que entrar em contato com a universidade que eu formei para saber aonde ela tinha uma firma reconhecida, e depois de autenticar essa assinatura da pessoa, do diploma, aí eu fiz o processo de apostilamento do documento. Esse processo chama apostila de AIA, apostilamento de AIA. Só assim o documento é válido fora daqui. Esse processo, gente, todo é feito num cartório, tá? Existem alguns, eu fiz uma pesquisa de cartórios também, porque alguns cartórios fazem o apostilamento no mesmo dia, outros não. O apostilamento você pode fazer em qualquer cartório, o reconhecimento das assinaturas tem que ser aonde a pessoa tem uma firma reconhecida. Então, se você tem 2, 3, 4, 5 diplomas que você quer levar, você fez uma pesquisa, a Espanha aceita, enfim, você vai ter que passar por esse processo de reconhecer as assinaturas dos diplomas que você tem e fazer o apostilamento. Hoje em dia já tem também o apostilamento digital para documentos mais atuais que estão sendo emitidos com assinatura digital, o que torna as coisas mais fáceis. Mas tudo tem um custo, viu, gente? Então, eu paguei em torno de 11 a 13 reais por cada assinatura que eu reconheci em cada documento e em torno de 180 reais, quase aí, aqui em Minas Gerais, o valor do apostilamento de cada documento, tá bom? Por que eu falo aqui em Minas Gerais? Porque em cada estado do Brasil, o valor do apostilamento muda, tá? Então, isso aí é um acordo dos cartórios em cada estado. Então, eu sei que tem estados que têm valores bem mais baixos. Por exemplo, teve acho que é Brasília, um valor de 40, 50 reais o apostilamento, uma coisa assim. Mas aqui em Minas Gerais é um dos mais caros, então eu tive esse bônus de ter que pagar aí um valor mais alto, tá? Eu fiz o apostilamento, gente, foi do diploma, do histórico escolar. Lembrando que antes de apostilar eu precisei de reconhecer as assinaturas e foram de pessoas diferentes, então foram cartórios diferentes que eu tive que ir. E também, depois desse processo, fiz a tradução dos documentos para que eu pudesse enviar lá no site para fazer inscrição para o mestrado, tá bom? Então, gente, nesse vídeo eu tô sendo mais objetiva, tá? Os processos são bem detalhados. Eu vou tentar trazer esse detalhamento aí nos próximos vídeos, né? O detalhamento da inscrição, mestrado e tudo. O que eu tenho para dizer, além do que eu já trouxe, é que eu parti, então, depois de ter os documentos em mãos, para a decisão de qual universidade, né? Qual universidade eu tentaria, quais os valores. E nós optamos pela região da Galícia. Eu, particularmente, optei por essa região porque o meu marido já morou lá, nesta região. Então, é onde tem contatos de pessoas que possam estar conosco nesse processo. Quando a gente tem um ambiente que a gente já conheceu, ou que alguém que vai com a gente, que no caso é meu marido, já conheceu esse ambiente, é mais fácil. A adaptação é mais fácil. Então, esse foi um dos critérios que me fez procurar universidades lá. O segundo fator que nos fez escolher a região da Galícia, que é uma das províncias, né, da Espanha, foi o fato de que
Na Galícia se fala galego. O galego é uma língua um pouco mais próxima do português. E nos processos de inscrição para as universidades da Galícia, dependendo do curso, não era obrigatório apresentar a certificação do espanhol, tá? Porque eu não tenho a certificação, eu tenho uma breve noção do espanhol, mas não tenho certificado. Então eu teria que ter essa possibilidade, ou senão eu teria que fazer um curso de espanhol e obter a certificação que eles exigem para depois pensar num processo de inscrição. Não foi o meu caso, porque na Galícia não era necessário apresentar a certificação logo no início. Então, foi a hora que eu comecei a pesquisar quais universidades tem na Galícia e quais as possibilidades. Primeira coisa que eu compreendi, quando a gente pesquisa um curso de mestrado, que aí eu defini que seria um mestrado que eu ia fazer, quando a gente pesquisa, a gente tem duas opções, tem cursos de 1 ano e tem cursos de 2 anos. Então, tem que ficar de olho nisso, porque isso vai impactar no valor que a gente precisa demonstrar em conta, valor financeiro mesmo, quando a gente vai solicitar o visto de estudos, tá? Que é uma etapa lá na frente. Mas essa questão de você escolher o curso, se é de 1 ano ou de 2 anos, isso vai impactar muito na questão monetária. Então, depende do que você está se programando, do que você tem guardado. A programação e o planejamento é muito importante, tá? Não dá para imigrar sem ter esse planejamento. É inviável, é impossível. E a segunda coisa muito interessante é que mesmo sendo uma universidade pública, lá na Europa, eu acho que pelo que eu percebi não é só na Espanha, na Europa, mesmo sendo uma universidade pública, existe um valor que a gente tem que pagar pelo nosso curso, tá? E aí eu compreendi um outro detalhe. Eu, sendo estrangeira, fazendo a inscrição daqui, eu posso fazer todo o processo de inscrição de forma online, submetendo os documentos oficiais de forma online, sem nenhum custo, não teve custo a inscrição, bastou eu fazer um cadastro na plataforma da universidade, porém, se eu passasse no curso de mestrado, eu teria que pagar o ano todo ou os 2 anos. Se o mestrado fosse de 2 anos, mas o meu é de 1 ano, então eu tive que fazer o pagamento do curso todo, de 1 ano de curso, tá? Então não tem possibilidade de dividir, pelo menos nas universidades que eu submeti a documentação, foram 2. E as universidades que eu escolhi para tentar, né, para mandar inscrição foram a Universidade de La Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela, especificamente os cursos que tinham no campus de Lugo, que é uma cidade um pouco menor, na província de Galícia, que é a cidade de escolha, onde meu marido, inclusive, já morou. Então, em primeira escolha, o primeiro curso que eu queria teria que ser em Lugo. Mas, caso não desse, né, eu não conseguisse passar, eu teria outra opção. Então, 2 universidades eu escolhi, não tive custo para essas inscrições, exceto os custos da documentação, tá? Eu vou trazer para vocês com detalhes essa documentação e como foi na plataforma para fazer a inscrição e em outros vídeos, para não delongar muito nesse, mas em resumo foi isso. Então, escolhi os cursos, escolhi as universidades e bora lá. E o pulo do gato? Eu troquei e-mails com essas universidades e muito prontamente eles respondem, gente, respondem de um dia para o outro. A questão é, eu não precisava necessariamente pagar um tradutor juramentado para fazer a tradução dos meus documentos. Eu poderia fazer uma tradução simples eu mesma para poder enviar. Porém, existe uma coisa que é a equivalência dos nossos estudos, do nosso diploma, que no site do Ministério Espanhol a gente faz, mas para fazer esta equivalência, o site do Ministério pede que o nosso documento esteja apostilado e traduzido. Então, de qualquer forma, eu tive que pagar uma tradução juramentada, né, ou jurada, que fala. E eu precisei correr atrás de um tradutor juramentado para que ele pudesse fazer a tradução dos documentos e então eu conseguisse solicitar esta equivalência. Por que isso? Não sei nem se é um pulo do gato. Eu acho que é mais assim, fique esperto. Sabe por quê? Porque a gente não precisa traduzir para mandar para as universidades galegas lá na Galícia. Porém, obrigatoriamente, a gente tem que ter o documento traduzido por um tradutor juramentado, para pedir equivalência. Sem equivalência da sua nota, você não consegue ter a nota reconhecida pelo Ministério Espanhol.
para que a universidade absorva o seu diploma, a sua nota. Então, assim, ficou um pouco confuso, né? Mas deixa eu vou contextualizar isso aqui. Como que a gente consegue fazer o processo de mestrado? É uma prova? É só a inscrição? Então, assim, não é uma prova, não tive que fazer uma prova de seleção. Eu tive que apresentar a minha inscrição com a minha nota do meu diploma da minha universidade que eu já fiz aqui. Então é isso. E aí, para fazer as inscrições, o que a gente precisa? A gente precisa do diploma, o histórico escolar, a equivalência de notas. É bem simples, gente. Você faz num site mesmo, e aí depois que você consegue colocar lá todas as suas notas do seu histórico e tal, o site emite um documento oficial do Ministério Espanhol com a sua nota válida para a Espanha. Então, é uma conversão de notas, tá? E tem que ficar muito atento, porque cada universidade nossa aqui do Brasil tem um modelo ali de avaliações. Por exemplo, a minha, as notas eram de 0 a 100. E na Espanha é diferente, era de 0 a 10. Aí, essa equivalência, ela existe justamente para que as nossas notas aqui se equiparem ao que seria a nota lá. E aí, a gente consiga concorrer, tá? Então, a gente concorre com a nossa nota da nossa faculdade. O que a gente fez na nossa faculdade? É o nosso histórico. Lembrando que a gente precisa do passaporte, tá? Porque sem o número do passaporte você não consegue nem fazer a sua inscrição na plataforma da faculdade para começar esse processo. E aí você entra nos editais das faculdades e vê quando que vai ficar aberto. Então, cada faculdade tem um calendário. Tem uma coisa muito importante que eu não fiz na universidade onde eu estou e por isso ainda estou aqui no Brasil, ainda não estou na Espanha, né? Não fui para Espanha, estou aguardando visto. Que é um processo para estrangeiro, que eles fazem um processo seletivo antecipado, justamente por causa desse processo do visto. E foram decisões muito rápidas uma atrás da outra. Então acabou que eu entrei no processo de seleção geral. Mas o ideal seria se eu tivesse entrado no processo de seleção antecipado, que me daria mais tempo para solicitar o visto, porque não está fácil, gente. Não está fácil. E assim, eu não vou detalhar muito esse processo, porque foram meses de pesquisa para chegar nessas conclusões de quais cursos que seriam. Então, o que eu indico, tá? Qual que é a dica que eu dou? Entre nos sites oficiais das universidades que você tem vontade de estudar e entre lá e comece a procurar quais processos seletivos, processos de inscrição para mestrado, doutorado tem. Quais os cursos, qual a oferta, quais as quantidades de vagas, quais as quantidades de vagas para estrangeiros, tem diferença, gente. E aí você vai se informando, conhecendo ali o ambiente onde você quer estudar. São muitas universidades, muitas, na Espanha toda, e cada uma tem um processo. Outras universidades têm língua estrangeira como língua obrigatória para você mostrar também para inscrição do mestrado. Então você tem que analisar tudo isso. E eu comecei, gente, ó, então a emissão do meu passaporte foi em janeiro, tá? E de janeiro até junho eu estive estudando tudo isso, os cursos, as vagas, o processo de inscrição e tudo. E o processo de inscrição geral abriu nas duas universidades nos meses ali de junho, tá? Que é meio que padronizado, que é a época do verão lá, né? As férias de verão. Porque os semestres letivos na Espanha começam em setembro, tá bom? Agosto, setembro, que começa o semestre. Então, é diferente aqui do Brasil também. Por isso, a gente também tem que ficar de olho. Nós estamos indo para um outro país. Então, qual que é a realidade do outro país? Você precisa fazer essa pesquisa. Desde janeiro até junho, eu fiquei pesquisando, então, quais as melhores opções para mim, né? O que seria? O processo antecipado da universidade onde eu vou estudar, por exemplo, foi em fevereiro. Eu não tinha documentação a tempo. E eu não tinha ainda, né, o diploma, o histórico, reconhecidos, apostilados, para eu poder submeter a inscrição antecipada dessa universidade. Por isso, eu tive que fazer na inscrição geral, que foi em junho. Então, eu fui acompanhando. Na outra universidade, teve um antecipado em maio, mas eu também vi que, bom, né, eu tinha visto que dava para fazer em junho também. Mas na outra universidade que foi La Corunha, por exemplo, eles não avaliaram a minha documentação porque obrigatoriamente o estrangeiro tem que fazer a primeira inscrição, que é a pré-inscrição na chamada antecipada. Na Universidade de Santiago de Compostela, que é onde eu estou matriculada,
não era obrigatório. Em La Corunha era obrigatório. Então, eu não li isso nas entrelinhas e eu perdi o meu processo em La Corunha, justamente porque eu não tinha feito a inscrição no processo antecipado, que no caso de La Corunha foi em maio. Partimos para a matrícula. A matrícula, assim, é bem autoexplicativo o site da universidade, não tem muito erro, não. Mas eu confirmei a matrícula, aí, de acordo com a quantidade lá de créditos que eu estava matriculado, meu curso é 1 ano, aí tem um valor X, eles mandam qual que é o valor, mandam o boleto, e aí a gente efetuou o pagamento em euros. Eu tenho uma prima que mora fora, ela me ajudou nisso, graças a Deus, muito obrigada, inclusive, porque aí foi mais fácil até o processo do pagamento. Mas a gente consegue pagar também, tendo bancos brasileiros, enfim, pode demorar um pouquinho mais o processamento do valor, né? Porque aí tem que ter uma mudança de moeda. Concomitante a isso, eu fui abrindo uma conta num banco digital que tem na Europa, que é na Wise. Inclusive, também bem fácil de mexer no aplicativo, gostei muito, super recomendo, vou deixar meu link aqui, quem quiser. Com esse link, gente, vocês acessam diretamente a página do banco, né? E vocês conseguem baixar aí o aplicativo do banco e usufruir. Mas é um banco digital bem simples, ideal para quem tá pensando aí em fazer uma viagem internacional aí para Europa. O cartão vale na Europa toda. Foi até indicação da minha prima, né? Dos meus tios que tem essa conta. E aí facilitou muitos processos, porque alguns pagamentos tinham que ser feitos em euro, eu fiz pelo banco digital, tá bom? E para finalizar esse vídeo, aí eu vou contar para vocês que eu efetuei a matrícula e somente depois de efetuar a matrícula e da universidade receber o pagamento total do curso, que eles enviam um documento oficial constando que você é um aluno matriculado, que efetuou todo o pagamento do curso, e é com este documento que a gente consegue dar entrada no visto de estudos de longa duração, tá? Então, tem esse detalhe também, gente. Se você quer um visto de estudos, o visto de estudos é para estudos por mais de 90 dias. Tem gente que quer fazer um curso de 1 mês. Você pode ir como turista na Espanha fazer esse curso, você não vai precisar de visto. Mas se tem mais de 90 dias o seu curso, se é presencial, aí você precisa do visto. Então, tem uns critérios também do visto, tá bom? Tem que olhar isso direitinho, entrar nos sites oficiais e se informar. É isso. A base de tudo é o conhecimento, né? Se informar, conhecer todo o processo, buscar informações em sites confiáveis, em sites oficiais. Então, entra no Ministério da Espanha, entra nos sites oficiais das universidades e procure os editais oficiais. Lembra do ano também, porque, por exemplo, agora quem quer participar de um próximo processo seletivo tem que pegar o ano 2026, 2027, que é o processo que vai iniciar no ano que vem. Então, tem esse detalhamento que você tem que ter aí um pouco mais de cuidado na hora que você está fazendo a sua pesquisa, tá? Partindo disso, pegamos o documento oficial da faculdade e aí sim consegui dar entrada no processo do visto. Paguei, inclusive, uma assessoria também para tentar me ajudar nesse processo e vou falar em outros vídeos aí como que foi esse processo do visto, como que está sendo, tá? Então, é isso. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui é a minha vivência, tá? Então, eu tô trazendo para vocês o que eu vivenciei, o que eu estou experienciando para conquistar as coisas, né? Para conquistar esse processo aí de estudar fora, de migrar com família, enfim. E este vídeo de hoje trouxe detalhamentos do meu processo de forma isolada. Porque concomitante a isso tem documentação da minha filha, documentação do meu marido, o processo de visto, a autorização, o visto deles é junto com o meu, porque eles são meus acompanhantes do meu visto. E isso é importante a gente olhar também, porque tem alguns requisitos aí que precisam ser cumpridos, tá bom? Mais detalhes vou dando aí mais pra frente em alguns outros vídeos. Eu acho que por esse vídeo aqui, por esse caminho, já deu pra dar um norte de como que tem sido esse processo. Você que curtiu esse vídeo, dá um like, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever no canal. Acompanha comigo outros vídeos que vão trazer mais detalhes desse processo, de outros processos, né? Como eu já disse no princípio, estamos aí aguardando o nosso visto chegar. Fizemos uma viagem até o consulado responsável para apresentar a documentação. Foi muita documentação, não foi pouca.
Então, todos esses detalhes eu vou trazendo para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.